Você está preparado para fazer uma viagem de avião? Você sabe exatamente o que esperar dessa viagem como um todo? Bom, se você não sabe ou se você acha que sabe, mas não tem certeza se conhece todos os detalhes, fica aqui comigo que no vídeo de hoje a gente vai falar sobre isso. Oi, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre viagem de avião. Então assim, você sabe tudo o que você vai encontrar numa viagem de avião? Pode parecer estranho, mas assim, a viagem em si, ela é toda uma parte muito específica, né? O deslocamento, na verdade, é toda uma parte muito específica da sua viagem, né? Ela começa lá no planejamento, como a gente já falou outras vezes, que é o planejamento de entender em que momento você vai comprar sua passagem. Então você ficou lá um tempão pesquisando sobre passagem aérea para aquele destino, você já fez as contas milhões de vezes, já tentou ver qual que é o melhor período para viajar, então você já ficou um tempão, tá? Tudo isso tá lá no vídeo sobre planejamento de viagem e escolha do destino, tá? Mas se tiver alguma dúvida sobre isso, nunca esquece, deixa aqui embaixo nos comentários que a gente responde para você. Então assim, você já pensou em tudo isso, você já ficou o maior tempão olhando sobre viagem, você fala, caramba, eu já entendi tudo como funciona, eu já comprei a minha passagem aérea e agora eu tô pronto para viajar. Será que tá mesmo? Sabe o que acontece muito com as pessoas? E isso assim, eu totalmente me incluo porque isso é do ser humano, tá? A gente tem uma mania muito grande de não querer dizer que a gente não sabe sobre determinada coisa, tá? Eu fiz isso a minha vida inteirinha e foi, eu diria que em boa parte das coisas, foi assim que eu consegui evoluir um pouco mais. Porque para não dizer que eu não sabia de determinado assunto, eu fazia cara de que sabia e depois corria atrás para aprender. Então a gente acabava aprendendo coisas novas só para realmente olhar e falar, não, eu falei que sabia e realmente agora eu sei, tá? Mas a gente tem mesmo esse costume de olhar para as coisas e não querer dizer que não sabe, porque parece que a gente sabe menos que os outros. Eu não sei o que é que passa na nossa cabeça quando a gente faz isso, mas sei lá, vão achar que a gente é menos porque a gente não sabe de determinado assunto, mas a gente sabe muito de outros, então isso não quer dizer muita coisa, isso não classifica uma pessoa como muito bom, muito inteligente, né, muito experiente, só por não saber de um determinado assunto. Mas enfim, a ideia aqui era pensar o seguinte, quando a gente faz tudo isso e olha e fala, não, beleza, então eu vou chegar lá e vou fazer minha viagem de avião, já sei que demora 11 horas para chegar, né, no meu destino, vamos imaginar que a gente está indo para a Europa ou para os Estados Unidos, é mais ou menos ali o mesmo tempo, né, de deslocamento, dependendo do lugar específico, né, da cidade específica, é claro. Então eu já sei que demora 11 horas, eu já estou totalmente preparado, eu já sei que é assim que funciona, eu já sei que eu vou passar na imigração e é assim, ok. Então eu sei que tem que chegar 3 horas, com 3 horas de antecedência para voo internacional, né, no aeroporto. Você sabe por quê? Você já parou para pensar por que precisa de antecedência? Tem gente que chega em cima da hora, eu já vi muita gente contando que perdeu o voo porque chegou com menos tempo e fala, mas caramba, o avião ainda não decolou, por que que eu não posso ir para lá, né? Por que que eu não posso entrar ainda? Gente, existe toda uma estrutura de voo. Quem já assistiu os programas lá, aeroporto, né, no Discovery, tem lá normalmente falando, né, sobre as situações de drogas, das várias situações diferentes que a imigração encontra todos os dias, né, que a Polícia Federal encontra todos os dias, mas enfim, também dá para entender muita coisa e aprender muita coisa nesses programas sobre como é que funcionam as coisas em geral. Então assim, da hora que a gente chega no aeroporto e já pode fazer o nosso check-in, porque assim, atenção apressadinhos, não adianta também chegar lá 6, 8 horas antes do voo, achando que tudo vai estar resolvido porque você já está lá, porque não, você não pode entrar para a área de embarque com tanto tempo de antecedência, tá? Então assim, isso também é outro detalhe, existem áreas separadas, né? Para quem nunca viajou, isso é uma novidade. E às vezes até para quem já viajou, mas foi tudo tão emocionante à primeira vista, que não se lembra ou não percebeu muito esses detalhes.
Então, chegando no aeroporto, você faz o check-in. O que é fazer o check-in? Você vai até o balcão da companhia aérea com a sua passagem e vai dizer, olha, eu cheguei, né? Eu estou aqui para esse voo que eu comprei. Então, a pessoa vai conferir a sua documentação, conferir se está tudo certo, e ali ela já vai te informar se o voo tem algum tipo de atraso, tem algum tipo de problema. E aí muitas coisas mudam ao longo do tempo. Antigamente, você na hora de comprar a sua passagem sempre conseguia escolher já a poltrona que você ia sentar. Ou, na pior das hipóteses, chegando lá na hora do check-in, né? Se você chegasse um pouquinho mais cedo, tinha um monte de coisa à disposição e você podia escolher exatamente onde vai sentar. Com a mudança das companhias aéreas ao longo do tempo, com as coisas que precisaram ser revistas, né, em termos de custo de todas elas, né, bagagem é um assunto muito especial que vale um vídeo só para ele. Então, assim, tamanho de bagagem, pode despachar ou não pode, paga para despachar ou não paga. Tudo isso são coisas que foram mudando muito ao longo do tempo e mudam toda hora. Por isso que é muito importante sempre consultar, né? Senão a gente acha que sabe e no fim das contas a gente passa um perrenguezinho quando chega lá. Então, chegar lá, na verdade, com 3 horas de antecedência, nem necessariamente garante que você vai sentar junto com a pessoa que está viajando com você, caso você não tenha feito ainda a escolha da sua poltrona. E isso, às vezes, tem companhia aérea que, na hora que você está fazendo a compra pelo site, você precisa pagar se você quiser escolher a sua poltrona. Então, assim, todos esses são detalhes muito específicos que parecem tudo bobagem, mas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo para pesquisar. Inclusive, isso varia em termos de preço de companhia aérea. Às vezes você vê um preço muito diferente do outro, dá uma olhadinha, tem os detalhes ali que a gente acha que não faz diferença, mas que faz sim. E aí chegou lá com 3 horas de antecedência, fez o seu check-in, vai despachar sua bagagem, se você tiver bagagem para despachar. Ali mesmo ele já entra numa esteira que vai direto para o voo, ele já é separado, identificado e vai direto para o voo para onde você vai, né? Para o destino, para onde você está indo. E aí, esse tempo todo, existe uma organização, toda uma equipe trabalhando para juntar tudo isso para a hora que o avião chega, porque às vezes a gente vê, quando a gente está na sala de embarque, o avião encostando. Imagine o tempo de estar tudo aquilo ali preparado para subirem todas as bagagens que foram despachadas, preparar o avião inteiro para que ele possa decolar daqui a pouco com tudo isso em ordem, para você chegar lá no seu destino e sua bagagem está do jeito certo, você conseguiu entrar, tinha tudo pronto lá para os funcionários, né, para os comissários de bordo servirem para você. Então, assim, existe um caminhão de coisas acontecendo enquanto você não está vendo, você só está preocupado em fazer o seu check-in. Você partiu ali, então a sua família te acompanhou, um amigo te acompanhou, foi te levar até ali, ele pode ir até o check-in com você, ele pode andar em toda essa parte do aeroporto, vocês podem sentar, tomar um café, ficar conversando. Tem algumas lojinhas ali, você já pode olhar, tem livraria, então ali tem farmácia, né? Então isso é muito importante, você esqueceu de comprar alguma coisa e só lembrou quando chegou no aeroporto, ainda dá tempo de resolver. Então tem tudo isso para acontecer. Até que você tem lá no seu bilhete a data, o horário que você pode começar a entrar para a área de embarque, né? E o que é isso, área de embarque? Então, todos os aeroportos, os que têm, né, destinos internacionais, eles são separados. Então, o que se chama de um lado, né, tipo uma asa do aeroporto é nacional e a outra é internacional, porque os cuidados são todos diferentes. Então, todos os preparos para uma viagem internacional, elas são feitas de um jeito, por isso ela tem uma área destinada para aquilo. E o do embarque nacional também é diferente. Então, nessa hora, quando você vai para a parte do embarque, é hora de dizer tchau para a família, né? Essa é uma parte que, assim, eu me lembro perfeitamente da primeira viagem que eu fiz, né, internacional. Eu tinha acabado de casar e eu me lembro agora do marido, eu tô olhando para ele, inclusive, que está aqui dirigindo. Eu me lembro perfeitamente de ter chegado naquele lugar e ter dito tchau para ele e o quanto eu chorei depois que eu passei daquela porta, porque assim, a sensação de vazio era tão grande de passar por ali e falar, eu vou fazer essa viagem e ele não vai comigo, mas enfim, né, experiência de chororô separadas, né? Então é ali que você vai se despedir realmente de quem foi te acompanhar.
A partir dali a pessoa não pode entrar com você, então se você está sozinho, sinto muito, é sozinho mesmo, né? Se você está viajando com mais alguém, é você e mais alguém que vai passar. E aí nessa hora é que você encontra o famoso raio-x, né? Que também sendo nacional ou internacional, eles funcionam com um pouquinho mais de critério do que outros. Então ali é aquele famoso lugar que todo mundo fala, mas é nesse lugar que eu tenho que tirar o sapato para passar pelo raio-x, tenho que tirar o cinto, eu tenho que tirar alguma pulseira que seja muito diferentona, eu tenho que separar e às vezes, dependendo do aeroporto, dependendo do tipo de critério que tenha para aquele tipo de embarque, você tem que abrir a sua mala, tirar computador de dentro se você tem lá, coloca tudo nas bandejas e tudo isso passa separado pelo raio-x, tá? Tem lugares que tem um controle muito exagerado porque possivelmente existem mais problemas, mais gente tentando passar com coisas que não são permitidas para uma bagagem de mão, né? Então, se tiver alguma dúvida, então, por exemplo, isso também vai entrar no vídeo de bagagens, tá? Mas, por exemplo, se você tem lá em viagens internacionais, você só pode levar na bagagem de mão frascos com líquidos de até 100 ml. Então, assim, é muito pouquinho, gente. É muito pouquinho. Uma garrafa de água não passa. Uma garrafa de água não passa. Então, é comum você encontrar naqueles cestos de descarte lá, garrafa de água, alicate de unha. Nossa, eu vou passar tanto tempo sentado no aeroporto, quem sabe eu não aproveito para fazer minha unha. Já era. Se tiver na sua bagagem de mão, então objetos cortantes não podem. Então é nessa hora que tudo que for um pouquinho estranho, não tiver dentro dos conformes, o pessoal para você, faz abrir a bolsa e olhar todas essas coisas. Por isso aqui vai de novo o comentário de que sempre é importante conhecer sobre aquilo que você vai passar. Quanto mais preparado você tiver, menos problema você vai ter. E nessa hora, se acontece algum problema, cada um reage de um jeito, né? Então tem gente que fica morrendo de vergonha e fala, meu Deus, o que os outros vão pensar que eu tô levando dentro da minha bolsa? Tem aqueles que ficam bravos, porque onde já se viu, era só um alicate de unha, ou era só um cortador de unha. Eu já vi gente separada, já vi isso em fila de aeroporto, com lixas daquelas de metal. Então leva a lixa que tem costume de andar na bolsa e é aquela lixa mais pontuda, né, de metal, aquela que você não precisa trocar toda hora, enfim, mulher sabe disso. E aí perde a lixa, porque ela estava dentro da bolsa e ela não passa no raio-x, tá? Então essa é a hora delicada que realmente você tira tudo isso daí e coloca tudo isso na esteira e isso passa lá. E aí você passa, às vezes o negócio apita, você volta, tem que tirar o cinto, enfim. É essa hora que todo mundo conta que tem os perrengues com o raio-x do aeroporto. E aí, se você está num voo internacional, você vai passado do raio-x, entrar na área de imigração. Então, você vai de novo pegar uma fila e vai passar por uma cabine da Polícia Federal, em que você vai apresentar os seus documentos. Então, ali ele vai conferir o seu passaporte, que sim, já foi olhado também na hora do check-in, mas ele vai conferir ali com detalhes para dizer que se você passa ou não. Então, assim, quando a gente insiste muito sobre estar sempre preparado, estar sempre com a documentação em mãos, gente, não é brincadeira, porque você já imaginou preparar toda a sua viagem desse jeito, fazer todo esse planejamento que a gente fala, comprar, gastar dinheiro, se deslocar até o aeroporto. Vamos imaginar, gente que mora mais no interior, só para ir para São Paulo. Então, assim, se tem que estar 3 horas antes lá, mais o tempo que a gente vai guardar o carro no estacionamento, mais qualquer outra preocupação que a gente tem que sair de casa 6, 7 horas antes do horário do voo. Então, você vai perder o dia nisso. Então, você fez tudo isso e chega lá, o documento não está lá. Você não levou o documento que precisa para passar? Então, assim, é ali que ele vai tirar dúvidas sobre se o seu passaporte está com a validade correta, se o visto está valendo para o lugar para onde você vai, se a sua passagem está ali, está batendo, se tipo, você passou certo no check-in, você está indo para o lugar certo. Então, ali existe toda uma conferência em que você passa e fala, ufa, passei, está tudo em ordem, agora eu posso ir realmente para a área de embarque. Entrou na área de embarque, se você está com a antecedência certa, que normalmente se indica, você tem um tempinho ali para dar um rolê e conhecer como é que funciona. Então, ali dentro tem um monte de loja de marca para você ficar passeando, aqueles corredores cheirosos, porque tem aquelas lojas cheias de perfume, tem lojas já, né, lojas do free shop, que você consegue entrar e olhar preço de tudo. Se você pretende comprar alguma coisa na volta,
A gente costuma fazer isso, tá? Se tem alguma coisa que a gente quer muito comprar, vamos imaginar que seja um perfume. Eu já passo ali, já dou uma conferida no preço, que claro, eu também já conferi antes na internet para saber mais ou menos quanto é que custa. Já vejo quanto é que ele está custando no free shop. Vejo se no destino onde eu vou tem a possibilidade de encontrar, então eu deixo para checar lá se lá eu vou encontrar mais barato. Se não, eu compro na volta. Claro que eu não vou comprar na ida já e levar isso dentro da bagagem, porque é mais alguma coisa que eu tenho que carregar. Mas essa é a hora que você pode usar para se planejar, inclusive com as suas compras, se você tem a intenção de fazê-las. Mas enfim, dá para passear, tem restaurante, tem lanchonete, então é a hora de realmente ali se organizar, dar aquela respirada, falar, deu tudo certo até agora, minha mala já está despachada, é só esperar a hora do voo. E aí ali dentro você vai encontrar o seu portão de embarque, tudo é muito autoexplicativo, vai estar lá escrito no seu bilhete de embarque. Qual é o número do portão, então você vai estar lá, eles vão fazer as chamadas adequadas, então assim, gente, não tem como dar erro. Então, aquele negócio de pressupor de que pode ser complicado, ou de pressupor que é muito fácil, e aí ficou parado lá no check-in já porque esqueceu alguma coisa, então esquece isso, para e olha realmente para as coisas, especialmente se você tem muita vergonha de dizer que você não sabe, aqui você não precisa dizer que você não sabe, é só escutar a informação, aprender que você precisa pesquisar e garantir que você vai passar por tudo isso com muito mais tranquilidade. Ok, você chegou na área de embarque, chegou a hora do seu voo, então você vai lá embarcar, eles vão chamar pelos números de poltrona, pelas preferenciais e tudo mais. Entrou no avião, vai entrar no seu assento, aí existe uma parte também que normalmente rola uma brigazinha, já escutei um monte de história, que é a bagagem de mão, né, que você tem que alocar perto, normalmente perto, né, é o que você espera. Então tem as poltronas embaixo, em cima tem os lugares das bagagens. E aí aquilo que você mais espera nessa vida é colocar a sua bagagem o mais próximo possível de você. Afinal, depois que o avião decolou, que você já pode levantar da sua poltrona, você quer pegar alguma coisa, um livro que você deixou lá para ler, ou você deixou o computador lá dentro, ou uma blusa que você quer colocar, porque daí o ar-condicionado é mais pesado, você quer usar aquilo lá, você quer, na verdade, só levantar a mão e realmente pegar o que você precisa. Mas acontece que existe mais gente do que espaço. Então, quando você entra, especialmente mais no final, e por isso, assim, a antecedência também ajuda nesse ponto. Então, se você já está na área de embarque há tempo suficiente, a probabilidade de você conseguir embarcar dentro do avião logo no início, quando eles começam a chamar, fica um pouquinho maior. Então, aí você consegue escolher o seu lugar. Se não, já aconteceu da gente sentar num lugar e a nossa bagagem ficar, sei lá, 10 poltronas para trás. Então, assim, é um transtorno, né? É uma coisa que você não quer imaginar que você precise passar. E aí não tem muito o que fazer, gente. Se não tem lugar, não tem lugar. A gente vai colocar onde é que cabe, porque tem horário para o voo decolar e já alguém vai vir fechar lá as cabininhas, lá os lugares e pedir para você sentar, afivelar o seu cinto e aproveitar a sua viagem. Então é isso. E durante o período da viagem fica um pouquinho mais fácil de entender, mas enfim, né? Você tem lá o tempo estimado da sua viagem. Os comissários de bordo estão sempre passando, né, para checar se está tudo em ordem, se está tudo com segurança, se você colocou o seu cinto, se você desligou os aparelhos eletrônicos. Vão passar na hora do lanchinho. Viagem internacional normalmente tem café da manhã, tem almoço ou jantar, né, depende em qual horário aquilo acontece. Então, assim, tudo isso vai acontecer dentro desse seu tempo de voo. E aí é a hora de você se preparar. Isso também é assunto para outro vídeo. Como se preparar para aproveitar bem o tempo que você tem lá dentro. O que você leva? Leva blusa? Não leva? Leva meia? Não leva? Tudo isso é assunto para um outro vídeo. Então tem muita coisa para a gente olhar com bastante cuidado, porque senão parece aquele negócio do tipo, nossa, eu vou viajar para fora, né? E fica todo feliz. E aí chega no destino totalmente estressado, porque tudo que tinha para acontecer aquilo ali, até ali, foi tudo muito estranho, foi tudo coisa que você não imaginava, você levou uma chamada de atenção do guarda porque você fez alguma coisa, né, do policial, porque você fez alguma coisa que não era o esperado ali dentro. E aí, chegando no destino, quando é internacional, você vai passar novamente pela imigração, né? Então, você vai entrar naquele país.
Aí são os profissionais daquele país que vão checar toda a sua documentação de novo. Então, gente, se tiver alguma coisa errada com o visto, se tiver alguma coisa errada com o seu passaporte, ali você ainda corre o risco de voltar para trás, tá? E o mais importante é assim, é o que a gente sempre diz, para conseguir o visto você já tem que apresentar uma série de documentações, que também é assunto para outra hora. Mas chegando lá, normalmente o que se espera, o que eles vão pedir para você, comprovar que você está ali realmente, se você foi como turista, que você realmente está ali como turista, né? Então, se você vai passar 10 dias naquele local, ele normalmente vai te pedir para apresentar qual hotel você vai ficar. Não é porque ele quer saber em qual hotel você vai ficar, ele quer conferir se você realmente tem um lugar para ficar, se você não está indo para lá para uma situação fora do comum do que você disse, que era para uma viagem de férias, para passear como turista. Então, nessa hora que eles vão fazer a conferência, e aí é o outro motivo de muito medo que normalmente as pessoas passam, porque nessa hora você vai se deparar pela primeira vez com o idioma do lugar onde você está chegando, né? Mas, enfim, existe jeito para tudo, eles estão preparados para atender. Então, se você não fala fluentemente, esteja com os documentos todos em mão, todos em mão. Então, ele pediu, você já vai entregar, é passaporte, é reserva, tá tudo fácil, ele vai conferir e normalmente nem vai falar nada com você. Agora, se você não apresenta, ele vai começar a te fazer perguntas e aí sim, talvez você se enrole. Por isso que é muito importante tá com tudo na mão, tá com tudo preparado, não esquecer de nada, que daí não tem como dar erro. Passado da imigração, boa sorte, amiguinho, que daí é só aproveitar a sua viagem. O restante das coisas, né, o deslocamento do aeroporto para o hotel, todas essas coisas são assuntos para outra hora, porque eles fazem parte de outro tipo de preparação. Mas enfim, a sua viagem está só começando, aproveita, olha para tudo isso com bastante detalhe, com bastante cuidado, porque tudo isso também vira memória de viagem. E agora, na verdade, antes de encerrar, eu lembrei de um assunto, né? Teve um dia que, na minha segunda viagem internacional, a primeira foi para a Alemanha, a segunda foi para os Estados Unidos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, me deparei com essa área toda da imigração. Eu fui toda feliz, não era a época do celular, era a época da máquina fotográfica. E eu toda feliz com a minha máquina fotográfica tentando tirar foto, porque o que eu queria? Voltar para casa e mostrar para as pessoas que quando eu cheguei lá era aquilo que eu tinha visto, né? Quando eu menos espero, porque eu não estava prestando atenção, eu estava concentrada na minha foto, chega um policial do meu lado, né, lá nos Estados Unidos, e me pede e me avisa que eu não posso tirar fotos naquela área, que era proibido, e mais do que isso, ele não me pede só para parar, ele me pede para apagar as fotos e mostrar para ele a máquina de que eu não tinha fotos daquele lugar. Então, olha o nível de cuidado que tem nos lugares. Tem gente que passa, consegue tirar foto, consegue fazer as coisas numa boa, mas eu passei por essa experiência logo na segunda viagem, então assim, não tenho fotos desse lugar, nunca mais tentei tirar fotos nesse lugar, porque a primeira experiência foi realmente marcante. Então, fica essa como dica também, de tipo, se não pode, não pode, não tenta, né, porque daí você não precisa responder por algo que não devia ter feito. Apaguei as fotos, segui viagem e o restante disso, né, a sequência de viagem que você vai fazer a partir do momento que você passa dali, a gente vai voltar para falar com bastante detalhe, com bastante informação, sempre para te preparar para fazer a melhor viagem possível, para fazer a melhor viagem, a viagem dos seus sonhos, tá? Então, tudo isso faz parte daquele esquema de planejamento bem feito, de um método muito equilibrado, muito na ponta do lápis, mas que é muito fácil de fazer e a gente vai mostrar tudo isso para você sempre, tá? Em todos os vídeos a ideia é construir cada um desses pedacinhos até que tudo isso seja muito natural para você. Combinado? Então é isso. Obrigado pela companhia, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!